Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e o título da aula de hoje é O Desafio Africano. Então, lembrando para vocês, antes de mais nada, daquela nossa campanha, que é a campanha África não é um país. A África é um continente e tem 54 países completamente diferentes um do outro, certo? Então, antes de mais nada, vamos localizar no quadro o continente africano. Eu trouxe dois mapas para vocês. Então, primeiro, eu tenho esse aqui, ó, que é o planisfério político. E aqui eu tenho o mundo inteiro, certo? Então, o continente africano, ó, é esse aqui, ó, esse grandão aqui. E aqui ao lado eu tenho ele já ampliado. Aqui, ó, continente africano com seus vários países, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco de Sudão do Sul, a gente vai falar um pouco de República Centro-Africana, Congo, por aí vai, certo? Então, vamos lá. Como eu usei o termo desafio, você deve estar se perguntando, como assim, Gustavo, desafios do continente africano? Bom, muitas vezes, quando a gente fala de continente africano, a gente pensa logo de cara em uma série de problemas. A gente pensa em guerras, a gente pensa em epidemias, a gente pensa em pobreza, a gente pensa em desertificação, a gente pensa em problemas ambientais, mas nós precisamos ter muito cuidado. Porque a gente não pode associar diretamente o continente africano a esse problema, porque isso é uma mentalidade perigosa. Porque aí a gente começa a tratar a África como um grande problema, como um grande conjunto de problemas. Para a gente poder fazer isso de uma forma mais justa, a gente tem que entender, primeiro, qual é a origem desses problemas. Eu não estou negando que eles existem, né? Mas qual é a origem? Por que esses problemas existem? E outro, será que o continente africano ele é só um conjunto de problemas? Será que ele não desperta interesses nos outros países do mundo? Né? Então a gente vai aí tentar dividir essa aula não só indo aos problemas, mas nós vamos também nos perguntar quem são os responsáveis por esses problemas, quando esses problemas surgem, o que tem sido feito a respeito e quais são os desafios do continente africano para o futuro, né? Ou seja, o que os próprios africanos esperam em cada um de seus países, né? O que cada um deles espera e também o que o mundo espera do continente africano. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa nos conflitos, né, quando a gente pensa nas guerras, eu trouxe alguns exemplos aqui bastante importantes para vocês, alguns aí que chamam bastante atenção. O primeiro que eu vou projetar na tela é o do Sudão do Sul. Então, colocando a imagem, né, só lembrando para vocês que o Sudão do Sul é um país que surge em 2011. É um país bem novinho, né? Talvez aí eu tenha muitos alunos mais velhos que o Sudão do Sul. Mas, apesar disso, olha ali a quantidade de mortos, né? 50 mil pessoas mortas numa guerra, certo? Numa guerra civil ali dentro do Sudão do Sul. Então, eu tenho aqui, vou passar para o próximo, que é na Somália. Então, desde 1991, a gente já tem um número de mortes que varia entre 450 mil e 1,5 milhão, né? São dados de 2011, ou seja, com aí 20 anos de conflito. E para vocês terem uma noção da gravidade, nem o número exato de mortos a gente tem. E mais um, a gente tem o da República Democrática do Congo, também, né, que tem um número aí grande, de cerca de 3 mil mortos, num conflito que envolve pelo menos 70 grupos armados. Então, voltando para mim, a gente tem que pensar o seguinte, que a guerra ela tem um duplo dano. Como assim, Gustavo? Um duplo dano. Você tem, em primeiro lugar, uma guerra ela vai, né, afetar aqueles envolvidos, então a gente tem os ataques, que já são dano, a gente vai ter, e muitas vezes esses ataques eles vão ser feitos a alvos civis. Então a gente tem destruição de hospitais, destruição de escolas, destruição de parque industrial, de fábricas, de tudo aquilo que poderia servir para conseguir melhorar a economia daquele país ou melhorar as condições de vida daquelas pessoas. E aí a gente pensa o seguinte, a guerra também ela requer um investimento, a gente tem gastos com armas, gastos com forças armadas, então a guerra ela danifica muito o país. A gente tem primeiro o número de mortes, que é o principal dano, a gente tem os ataques a alvos, né, como eu já falei, hospitais, escolas, universidades,
E a gente também, indústrias, né, fábricas, e a gente também tem um gasto muito grande implicado aí. Então a guerra, ela é uma das causas do próximo problema que a gente vai abordar, que é a questão da pobreza no continente africano. Então, quando a gente pensa na guerra, a gente também vai pensar nos danos que a economia sofre. E a gente vai ver logo mais tarde que a economia africana ela passa por uma série de problemas. Mas antes eu vou alertar para vocês sobre um dado muito triste nas guerras e que a gente vê em guerras em várias partes do mundo, mas a gente vê também de uma forma muito forte nas guerras no continente africano, que é a realidade das crianças soldado. Sim, crianças que lutam armadas em guerras. E eu trouxe para vocês uma manchete e um trecho de música, né, que a gente tem um depoimento de uma criança soldado e ali uma canção do Legião Urbana chamada Senhor da Guerra, que a gente vê mais uma guerra sem razão. Já são tantas crianças com armas na mão. Então, voltando para mim, dentro dessa realidade muito triste, né, eu quero chamar atenção para o título da música, que é O Senhor da Guerra. Então, a gente não pode se esquecer que a guerra ela acontece, sim, por conflitos que existem entre grupos diferentes, mas que essas guerras, elas beneficiam outras pessoas. E isso torna a guerra uma realidade especialmente cruel. Se a gente pensa nos vendedores de armas ou nas pessoas que estão esperando um dos seus aliados vencer a guerra para poder investir ali com o apoio daquele grupo, a gente vê que tem muita gente com as mãos sujas de sangue, enquanto tem muita gente morrendo nessas guerras, certo? Então, quando a gente vai pensar nesses interesses econômicos, a gente vai ter que prestar bastante atenção que a economia do continente africano ela é bastante complicada. E isso vem de toda a sua história. Quando a gente pensa na colonização da África, os europeus que colonizaram, né, o continente africano ele foi colonizado em quase sua totalidade, né, quase inteiro por europeus, fosse da França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, eles foram colonizados e ali o que aconteceu? Esse território ele foi dividido de forma que você juntava várias etnias diferentes dentro de um mesmo território. Então, conforme esses países foram passando pela independência, quem tomaria conta desse território? Qual daquelas várias etnias ali presentes exerceria o poder, exerceria o governo sobre aquele território? E isso gera um terreno fértil para muitos conflitos, para muitas guerras. Então a gente vai ter essa dificuldade muito grande, esse problema muito grande. E a economia, ela também não se salvou. Por quê? Ao longo desse processo de colonização, essas potências europeias, elas privilegiavam algumas elites, ou seja, algumas pessoas ou grupos donos de grandes terras e que enriqueceram muito durante o processo de colonização. Então, quando a gente pensa na pobreza do continente africano, essa pobreza ela é fruto de uma concentração. Ou seja, tem pessoas riquíssimas e grupos riquíssimos em cada país da África. A questão é que eles concentram quase toda a riqueza e boa parte das terras nas suas mãos, enquanto sobra muito pouco e às vezes quase nada para o restante da população. Então nós temos aí um grande exemplo que foram as plantations. As plantations, elas eram uma forma de agricultura onde você tinha uma terra super extensa, onde se plantava um único produto. E esse produto ele servia para vender para o exterior. Ou seja, todas aquelas pessoas que viviam ali, aquelas famílias que plantavam por ali, elas são expulsas, elas não podem mais plantar seus próprios alimentos e tudo que é plantado ali vai servir para enriquecer apenas o dono daquela terra e vender para o exterior, certo? E além disso, nessa época, a gente tinha o chamado pacto colonial, né? A plantation é um tipo de agricultura colonial e a gente tinha um pacto colonial. O pacto colonial era o seguinte, esses países só poderiam vender produtos agrícolas e matérias-primas para o exterior. Na hora de comprar produtos manufaturados, produtos mais valorizados, eles só poderiam comprar da metrópole. Então eles sempre produziam os produtos agrícolas e as matérias-primas, que tinham um valor agregado menor, eram mais baratos, e na hora de comprar, eles compravam esses produtos manufaturados, que eram mais caros, às vezes os produtos industrializados, que eram mais caros ainda. Então, os países africanos eles foram condicionados, eles foram forçados pelas suas metrópoles a vender o que era mais barato e a comprar o que era mais caro. Então, se você gasta mais do que você recebe, você está em prejuízo, que a gente chama de déficit.
Então, a gente vai ter essa situação também muito forte nos países africanos, né? Então, eu tenho aqui uma imagem que eu vou projetar para vocês, que é o Produto Interno Bruto, que é o total das riquezas produzidas pelos países, dado de 2016. Então, a gente pode ver que no continente africano as bolinhas são bem pequenininhas, o que mostra uma produção de riquezas aí bastante reduzida, bastante comprometida por esse histórico. Bom, voltando para mim, um outro problema muito grande do continente africano é o que a gente chama de crises migratórias, o que leva às vezes uma pessoa a sair do seu país e procurar um outro país para viver, um país com uma língua diferente, uma cultura diferente. As pessoas elas saem muitas vezes por perseguições ou fugindo das guerras, das quais a gente já conversou, ou fugindo de desastres ambientais. E o continente africano a gente tem um número muito grande de refugiados, de pessoas que migram para outros lugares buscando um refúgio, são migrações urgentes. Então tem um mapa de 2017 que a gente vê como o continente africano ele apresenta grandes números de refugiados, né? Quanto maior a bolinha, maior o número de refugiados. Então esse é um grande problema. Voltando para mim, a gente tem que falar de um outro problema, que vai ser o seguinte: quando a gente pensa em guerras, quando a gente pensa numa economia fragilizada, quando a gente pensa que esse PIB, que já é pequeno, ele é mal dividido, isso vai gerar uma qualidade de vida muito ruim para a população. Então a gente vai ter sérios problemas quando a gente fala de indicadores, que é o caso da mortalidade infantil, que eu vou projetar para vocês agora. Nesse mapa, quanto mais escuro, maior a mortalidade infantil. Então a gente pode ver que muitas crianças morrem no continente africano. Isso se dá por questões de acesso à saúde, tratamentos médicos e também por uma questão de alimentação, certo? Então, voltando para mim, tem um dado muito importante que diz que no continente africano, 1/4 da população, ou seja, 1 a cada 4 pessoas, apresenta um quadro de subnutrição. E eu vou comprovar isso com esse mapa que eu estou projetando para vocês agora. Então percebam como os números eles são grandes dentro do continente africano quando a gente fala de desnutrição, ok? Voltando para mim, a gente tem um outro problema muito grande que são as epidemias dentro do continente africano. Então a gente atravessa aqui no Brasil um quadro de uma pandemia, né, da Covid-19, e o continente africano ele tem um histórico muito triste com relação a, eu vou enumerar 3 aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, a cólera, que é uma epidemia que, se você tivesse aí um acesso maior a saneamento básico, água tratada, por exemplo, tratamento de esgoto, higiene, isso tudo, se a população tivesse acesso a um saneamento básico de melhor qualidade, poderia diminuir essa doença, a cólera. A gente tem o ebola, que também é tratado com vacinação. Então, com investimento maior em vacinação e educação para a população aceitar as vacinas, né, evitando boatos, por exemplo, isso também melhoraria a situação quanto à ebola. E a gente tem a grande epidemia do HIV, né, que pode se desenvolver para AIDS no continente africano, que é um grande problema. É um problema para o qual existe prevenção e um problema para o qual existe tratamento também. Então, a gente tem esse quadro também, infelizmente, muito triste no continente africano. E aí eu preciso falar para vocês sobre que a gente tem várias formas de combater esse problema. Cada um, né, tem uma forma diferente de lidar com isso. E a gente tem o caso de um brasileiro, um fotógrafo, que através da sua arte, ele tenta captar esses problemas dentro do continente africano e ele vai fazer o quê? Ele vai, através da fotografia, mostrar para o mundo o que acontece. Então tem 2 imagens, é de um fotógrafo chamado Sebastião Salgado, e ali ele mostra a dificuldade do pastoreio, né, da criação de gado no continente africano, em meio à aridez. O desmatamento muitas vezes colabora para aumentar as áreas de deserto e desertificar algumas áreas. E aqui eu tenho uma imagem de um campo de refugiados na Tanzânia, mostrando a dificuldade dessa população. Quando nós pensamos no continente africano na atualidade, nós temos que prestar atenção que o continente africano ele também pode ser muito interessante para a economia de vários outros países. Vários países têm interesse em colocar fábricas no continente africano, em fazer negócios com o continente africano, ou mesmo em vender os seus produtos.
Agora, para que isso possa acontecer, é preciso solucionar uma série de conflitos, aquelas guerras que a gente viu. É necessário solucionar problemas ambientais, como a desertificação, e melhorar a qualidade de vida da população e mesmo a economia desses países. Agora, a gente tem que parar para pensar o seguinte: sempre que o mundo olhou para o continente africano querendo apenas enriquecer, prejudicou muito a África. Então, esse olhar ele não pode ser só com interesses em comprar e vender do continente africano, mas também com interesse humanitário, em ajudar essa população que sofreu tanto na mão dos países ricos até hoje. Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje e até a próxima.